obra do Zen. E o livro que a gente tem lido é Nem Sempre é Assim, de Shiro Suzuki. O texto de hoje, ele é bem simplesinho, bem bonitinho, chamado de A Prática Sincera. Eu acho que uma das coisas mais importantes da gente, quando a gente escolhe uma tradição que não é muito comum na cultura da gente, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria pensar é sobre, será que minha prática é realmente sincera? Possivelmente a nossa prática é sincera, porque a gente não está dentro de um contexto de pessoas que meditam o tempo todo, de uma cultura que valoriza a meditação, né, o zazen. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre o que é a prática sincera, né? É muito lindo esse texto. Nesse texto ele vai falar a palavra Zenji. Zenji. A palavra Zenji significa mestre. Então, sempre que eu ver a palavra Zenji, mestre. Certo? E o texto de hoje está na página 163 e ele diz o seguinte: apesar de Dogen Zenji ser considerado o fundador da escola Soto Zen no Japão, ele não gostava de se identificar como Zen nem como Soto. Se fosse necessário, ele sugeriu que nós nos chamássemos de discípulos de Buda. Ele mesmo se intitularia apenas de monge Dogen. Quando Dogen Zenji estudou na China, com o mestre Tendô Nyoho, havia várias escolas do Zen. Existia o Rinzai, existia o Soto, a escola Soto, Unmu, Dogen, Igyo, entre outras escolas. De acordo com Dogen, Nyoho Zenji não pertencia a nenhuma escola em particular. O seu Zen envolvia apenas praticar zazen. Isso era tudo. A prática era perceber o espírito do Buda em seu próprio corpo e em sua própria mente. Foi por isso que Dogen aceitou Tendô Nyoho como seu professor. E aqui tem uma coisa interessante, que o meu primeiro professor, o monge Iko Sensei, era basicamente a prática que a gente fazia da zazen. Era basicamente isso que a gente fazia. Lá não tinha muito não tinha muita cereja, não. Lá era o bolo. Lá era a prática, né? É isso que ele está dizendo aqui. O que Dogen gostou do seu mestre, né, que depois ele vai chamar de mestre, foi justamente a prática de quê? A prática do zazen. Senta e realiza. Né? Porque tem diferentes lugares de prática que um às vezes valoriza mais o zazen, alguns valorizam muito a recitação, outros valorizam diferentes questões. Né? O meu primeiro professor, ele tinha esse cuidado, né? Aqui a gente faz zazen. Vou falar em zazen domingo que vem, das 9 às 17 horas, a gente vai fazer um retiro, certo? 8 horas de prática. Algumas pessoas vêm só pela manhã, outras pessoas vêm só pela tarde, e outras não conseguem vir os 2 horários. Mas vamos lá, a prática do zazen. No Japão, Dogen estudara o budismo Tendai, e depois foi para o templo Eisai Zenji, para estudar o budismo Rinzai. Porém, Eisai morreu pouco tempo depois. E como Dogen queria continuar a prática com um professor adequado, ele foi então para a China com Miozen. Mio maravilhoso. Então, o nome desse mestre aqui, Miozen, aquele que tem um Zen maravilhoso. É um nome muito comum no Zen budismo. De vez em quando tem um praticante chamado Miozen. Aquele não se um Miozen. Então, ele foi para a China com Miozen, que eram dos discípulos de Eisai.
Embora tivesse visitado muitos templos e visto muitos professores do Zen, Dogen não conseguiu aceitar ninguém como seu professor, até que conheceu Tendô Nyojo. Ao ver Tendô Nyojo pela primeira vez, Dogen Zenji o aceitou como seu mestre. Do mesmo modo, Nyojo Zenji imediatamente pensou: esse é o meu discípulo, irá continuar com a minha prática. Que bonito, né? Isso é a transmissão. Isso é uma conexão. O discípulo vê o professor vê o discípulo, naquela hora tem ali, naquela hora tem uma ligação, que a gente chama essa ligação de mente a mente, ou de coração para coração. É uma coisa muito bonita que o Zen tem. Né? Nessa perspectiva, não tem nada a ver com vidas passadas. Não tem nada a ver com vidas passadas, porque algumas tradições fazem isso baseado em coisas de vidas passadas. O Zen não tem essa perspectiva. Há um reconhecimento, há um momento. Um momento. Ele continua. Certa noite, durante o zazen, Tendô Nyojo chamou a atenção de alguém que dormia durante o zazen. E Dogen Zenji teve um despertar para a iluminação. Apresentando sua percepção ao seu professor, Dogen recebeu a transmissão do Dharma de Nyojo Zenji. Posteriormente, ele voltou para o Japão. Dogen voltou para o Japão. Nesse caso, a primeira coisa que constatamos é que Dogen Zenji era um monge que queria ser discípulo sincero de Buda. E isso é tudo. Olha que coisa linda, né? De novo, nesse caso, a primeira coisa que constatamos nessa história é que Dogen Zenji era um monge que queria ser um discípulo sincero de Buda. E isso é tudo. Ele já havia desistido do estudo escolástico do budismo, aquele estudo puramente intelectual. Seu problema era como se tornar um bom discípulo do fundo do seu coração. Como ter esse espírito, essa prática, é a questão mais importante. Sendo um aluno tão sincero, ele não podia aceitar professores que não fossem sinceros, tanto quanto ele. E também não podia aceitar que fosse meramente um bom orador. Isso é outra coisa importante, sabe, pessoal? Fazer uma pausa aqui. Quando a gente está numa prática espiritual, o mais importante não é que você tenha um professor que fale bem. O mais importante não é você ter um professor que tenha um conhecimento profundo. Não. O mais importante é que tenha essa conexão. O importante é que quando você veja o professor, você consiga discernir que existe uma relação ali. Isso que é o mais importante. Ninguém deveria, importante, escolher. Eu quero escolher um professor intelectual, que infelizmente isso acontece muito. Eu quero um professor que seja intelectual, eu quero um professor que fale bem. Na perspectiva do Zen, a gente deveria escolher um professor que teve esse contato de mente a mente. Isso é a prática sincera. E outra coisa que é importante, é comum também a gente ter diversos professores na prática. Diversos professores. Mas vamos continuar. E ele continua dizendo o seguinte: Dogen Zenji queria encontrar um monge que tivesse realmente praticando o zazen, no seu sentido verdadeiro. Portanto, assim que viu Nyojo Zenji, aceitou como professor. E quando Nyojo Zenji o viu, reconheceu a sinceridade de Dogen. Isso é conexão, professor-discípulo.
Mas o que é a prática sincera? Quando não é tão sincero, é difícil saber, de novo, o que é a prática sincera. Ele responde. Quando não se é tão sincero, é difícil saber. Mas, quando se é sincero, você não consegue aceitar aquilo que é superficial. Apenas quando você se tornar bastante sincero, saberá do que se trata. É como apreciar uma boa arte. Se você quer apreciar a boa arte, a coisa mais importante será ver um bom trabalho. Se você tiver visto uma boa quantidade de bons trabalhos, quando vê algo que não é tão bom assim, imediatamente saberá: ah, isso não é tão bom assim. Os seus olhos terão se tornado suficientemente capazes de ver uma bela arte. Esse é o motivo pelo qual Lorenzo enfatiza o professor. Se quiserem saber o que é sinceridade, deverão ter um bom professor. Porque só ao vê-lo saberão o que é ser um bom professor. Ao verem uma pessoa sincera, saberão o que é ser sincero. Isso não é algo que possa ser descrito com facilidade. Vocês perceberão isso através de sua própria intuição. Esse tipo de intuição será alcançado ao você observar um bom professor. Mas vamos encerrar. Chega de todos. Não é mesmo? Depois a gente continua. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Isso aqui, pessoal, é uma das coisas mais importantes que tem na prática do Zen, entendeu? Porque